Bom, a questão é que o atleta que ele entende mais do jogo, o atleta que ele tem uma capacidade maior de entender mais o jogo e entender qual é o impacto que ele tem no jogo, ele vai desenvolver aquilo que a gente chama de inteligência de jogo. Ele vai conseguir entender, ele vai conseguir olhar adiante, né? Então, acho que os espaços de fase, ou seja, por que eu estou colocando aqui os espaços de fase? Porque eles são ilustrativos em relação àquilo que é o entendimento do jogo, aquilo que é o entendimento do atleta sobre o jogo. O jogo ele é dividido, ele é feito por relações de cooperação e oposição. Eu e mais 10 pessoas queremos cooperar com o objetivo de levar um instrumento, de levar um implemento, né, a bola, num determinado espaço do lado contrário do campo. Né? Enquanto tem 11 pessoas que querem fazer exatamente a mesma coisa, só que colocar no espaço contrário ao meu, eu tenho que fazer com que a bola chegue lá, com que o implemento chegue lá e impedir com que esse mesmo implemento chegue na área que eu defendo. O jogo de futebol é isso. A questão é que o atleta, na medida que ele vai desenvolvendo a inteligência do jogo, ele vai entendendo mais sobre como as ações dele influenciam não só nos espaços de intervenção, né? E aí a analogia para os espaços de fase ela é bem relevante. Não somente para os espaços de intervenção, mas também para os espaços de interação, de cooperação, de ajuda mútua e o espaço total mesmo, o espaço de fase. Então, o jogo de posição, ele trata o campo, né? Ele trata as relações de cooperação e oposição a partir dessa ótica, né? Então, esse círculozinho amarelinho, acredito eu que esse atleta aí seja o Fernandinho, seria o espaço de intervenção, o espaço azul, o espaço de ajuda mútua, o espaço vermelho, o espaço de cooperação, a linha vermelha, né? O espaço de cooperação e a linha preta, o espaço Deixa eu aceitar o pessoal que está entrando na aula. E a linha preta, o espaço de fase mesmo, né? Ou seja, o todo. E se você for para outras literaturas, eles consideram o espaço preto como o espaço efetivo de jogo, né? O espaço delimitado pela linha preta como espaço efetivo de jogo. A questão é que o atleta mais inteligente, o atleta que não é inteligente, melhor, ele consegue entender simplesmente qual é a relação dele com a bola. Ele tem uma boa relação com a bola, muitas vezes, ele tem uma boa capacidade técnica, mas a única coisa que ele entende sobre o jogo é a relação que ele tem com a bola. Na medida que o atleta vai desenvolvendo a inteligência sobre o jogo, ele vai ampliando dentro desses perímetros, então ele passa a entender um pouco mais sobre quais são os impactos das ações dele nos espaços de ajuda mútua. À medida que ele vai entendendo um pouco mais sobre o jogo, ele passa a entender um pouco mais sobre o impacto que ele tem nos espaços de cooperação, e na medida que ele entende quase que na plenitude completa, obviamente não existe, mas na medida que ele entende num nível bem profundo sobre o jogo, ele vai entendendo quais são as ações dele nos espaços de fase como um todo. E aqui é uma observação sobre como o atleta, sobre como o jogador entende as ações dele próprio nos espaços. A questão é que um atleta que tem um entendimento muito grande sobre o jogo, ele não entende somente as ações dele próprio no espaço, ele também entende as relações de cooperação e o impacto que ela tem e o impacto que elas têm dentro do espaço de jogo. E aqui é muito importante que o atleta domine esse conceito aqui, que é o conceito de escala. Olhar para o jogo a partir de escalas, né? Então, escala coletiva, intersetorial, setorial, grupal e individual. Porque aqui, no slide anterior, como vocês estavam vendo aqui, a inteligência do jogo do atleta, a partir da ótica dos espaços de fase, tem uma correlação direta no impacto que ele próprio causa dentro do jogo. Quando a gente olha para as escalas do jogo, a gente está olhando não somente para o atleta que é capaz de ler o impacto dele próprio no jogo, mas ler também o impacto das cooperações da equipe que ele joga dentro do jogo. Então, qual é a relação? Quais são as relações coletivas que a equipe dele construiu? Quais são as relações intersetoriais que a equipe dele construiu? Por exemplo, eu sou um atacante, mas como é que os meus médios se correlacionam com os zagueiros? Será que eu consigo jogar verbalmente? Por exemplo, eu percebo numa situação que vai entrar uma bola nas costas de um médio e eu sei que a característica do zagueiro que está jogando dentro daquele médio não é um zagueiro muito rápido para fazer diagonais de cobertura. Será que eu consigo alertar o meu médio verbalmente? Isso é um impacto direto no jogo de um atleta que consegue entender todas as relações de cooperação do jogo, não somente o impacto dele próprio no jogo. Então, é interessante que o atleta tenha esse entendimento do todo. E aí a gente destaca vários atletas que demonstraram durante a carreira parecer ter esse conhecimento, não somente das suas próprias ações no jogo, mas também das ações das suas cooperações, ou seja, do resto da sua equipe no jogo. A questão é que, quando o atleta está nesse processo de aquisição desse conhecimento, ele tem basicamente, ele surge uma outra objeção, que é como eu sei
se a ação que eu tomei no jogo impactou certo ou errado, digamos assim. Certo ou errado não existe, mas impactou bem ou mal dentro da minha equipe. Ou seja, fiz um passe para o lado ao invés de um passe na profundidade. Aquele passe que eu fiz para o lado ao invés da profundidade, ele vai desaguar em consequências diferentes do que se eu tivesse feito o passe para profundidade. Como é que eu sei, enquanto jogador, principalmente dentro do calor, dentro do momento do jogo, que o passe que eu dei para o lado teve as melhores consequências possíveis ou foi o melhor passe calculado em relação ao passe da profundidade? É uma relação de correr risco ou não, né? Ou seja, uma relação de arriscar um pouco mais ou não, beleza?